Fala galera, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai começar a aula 3 do curso Full Stack JavaScript, e na aula de hoje a gente vai criar os esquemas. Bora comigo? Que alegria ter você aqui comigo. E antes de a gente começar, eu tenho que fazer aquele pedido maroto. Se inscreva aí no canal, curte, comenta, interage comigo, me diz o que tu está achando do curso. Além disso, vai lá no @devinvestidor no Instagram e me segue lá também. Tá? Eu quero ter essa proximidade com vocês para saber se aquilo que eu estou gerando faz ou não sentido. Tá certo? Então vamos lá. Para a aula de hoje, a gente tem aqui a criação dos esquemas. Vai ser uma aula mais curta, porém ainda assim ela tem um conteúdo e é a nossa base para a gente estar iniciando esse projeto, né? A gente já fez a conexão com o MongoDB Atlas e agora a gente vai criar o esquema usuário e o esquema tarefa. Então o objetivo para hoje é criar o esquema user, usuário, criar o esquema task, tarefa, e explicar as validações a nível do esquema. De prática a gente tem aqui algumas referências, né? A referência que eu utilizei para essa aula foi aquela aula lá foi aquele vídeo lá do Diego, TypeScript com Node.js do jeito certo. E tem um material de apoio aqui que é o Validation lá do Mongo.js, que a gente já vai dar uma olhada lá em seguida. Inclusive eu vou deixar já isso aberto. Ah, que bacana. O link não está funcionando, mas já vou atualizar esse link para que esteja funcional aí para vocês. Mas esse aqui é o que eu precisava acessar. Então vamos lá. Vamos então acessar o nosso VS Code. App. Aqui estamos. Um outro aviso importante. Pessoal, todo o conteúdo aqui eu estou adicionando lá no GitHub, então vocês conseguem acompanhar o conteúdo de cada aula de maneira individual lá no GitHub. O repositório que a gente fez isso, ele está lá no meu GitHub, no Karan Alp, né? Vamos acessar aqui. Profile. Para quem não conhece, isso aqui é uma validação do readme.md do GitHub. Tu consegue colocar animação, tu consegue colocar links, algo muito bacana que eu ensino a fazer isso em 2 posts lá no blog. Então, caso alguém queira dar uma olhada em como fazer isso, dá uma olhadinha lá no @devinvestidor que tem um post explicando como fazer isso, beleza? Então vamos aqui nos repositórios. E aqui eu vou ter um repositório que é o curso Full Stack Back Aulas. Esse repositório aqui, ele tá vazio, né? Só que ele tá vazio porque eu ainda não fiz o push para lá, tá? Mas eu vou fazer o push enquanto isso. Eu não vou fazer o push ainda porque eu não concluí ainda a gravação de todas as aulas, né? Mas assim que vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar o material aqui. Inclusive eu já separei ele aqui direitinho nas pastas. Então a gente tem a aula 1, a aula 2, né? Então todas as aulas, o código fonte vai estar contido aqui direitinho para vocês conseguirem acompanhar toda a evolução desse projeto. E ao término dessa aula, a gente vai ter uma aula 3, né, que é a criação dos esquemas, beleza? Então tá, avisos dados, agora a gente vai para o nosso código, né, na parte mais legal. Aqui, pessoal, primeiramente eu vou criar uma pastinha chamado esquemas. Então, deixa eu colocar minha colinha aqui no meu lado direito para eu conseguir acompanhar, caso eu precise, né? Então, beleza. Então, eu vou criar uma pastinha aqui dentro do CRC. Essa pasta, ela vai se chamar esquemas, no plural. Então, vou criar uma pasta. Eita, aqui, esquemas, beleza? Criei a pasta vazia e agora eu vou criar um arquivo chamado user.ts, né? User de usuário. Então, new file, user.ts. Bacana, esse arquivo não tem nada a princípio e agora eu vou começar a escrita desse arquivo. É dentro desse arquivo que a gente vai colocar todo o esquema usuário. O que significa o esquema? O esquema é como se fosse uma tabela, uma estrutura de tabela. Então eu vou definir o nome da tabela, os campos dessa tabela. Tá? Então o Mongoose, ele é um URM muito parecido com o Hibernate. Para quem vem do universo Java, trabalhamos aí com o JPA com Hibernate, onde isso faz uma especificação a um escopo de classe
definindo ali quais são os campos, os tipos deles. Depois, com base naquilo, a gente meio que faz o link com o banco de dados, né? Então, nessa declaração de esquemas, é muito semelhante ao que a gente faz lá no universo Java, tá? Então, quem já tem esse contato vai ter uma familiaridade um pouco maior, tá certo? Então, a gente vai começar aqui, pessoal, fazendo a criação de uma interface. Essa interface, através dessa interface, a gente vai vincular o esquema com a interface e através desse vínculo que o autocomplete de, por exemplo, user.name, ele vai funcionar. Então, o TypeScript, ele permite esse amarramento, né, diferente do JavaScript, esse amarramento de atributos num escopo de classe. Então, o que vai permitir que o autocomplete funcione de maneira eficaz é justamente a criação da interface. Então a gente começa com a criação dessa interface. Então aqui eu vou fazer um export para exportar essa interface, né? Aqui eu vou fazer a declaração de interface e aqui eu vou definir como user interface, tá certo? E aqui eu vou fazer a extensão de documents, beleza? E aqui eu vou definir os atributos da minha interface. Então eu vou ter um nome, que vai ser do tipo string. Eu vou ter o e-mail, que também vai ser do tipo string. Eu vou ter o password, que também vai ser do tipo string. E o creation, que vai ser do tipo date, né? Esse create é quando foi criado, né? A data quando foi criado aquele registro. Então, beleza, fiz a declaração da user interface, muito tranquilo. Para quem não sabe o que é o documents, se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue entender, ó, que qualquer página do carregador server contém o documents, né? O documents é a nossa estrutura da DOM da nossa página HTML, né? Quando a gente vai acessar, vamos lá, F12, aqui. Quando a gente quer acessar algum elemento da tela, normalmente a gente faz isso aqui, né, pessoal? Documents, né? .get elements by ID. Estou pegando um elemento pelo ID, né? Vamos até fazer isso aqui, que é interessante que vocês tenham essa definição clara. Vamos ver se eu acho algum ID aqui. Ó, page. Ó, esse é um ID, né? ID é um identificador único. Então, get element by ID. Eita, eu não fiz o Ctrl C correto. Page, né? Se eu fazer isso aqui, eu já consegui localizar aquele documento, né? Então eu consigo fazer um documents.get elements by tag, by name, by classe, né? No jQuery a gente vai ter algo parecido, só que no jQuery a gente faz aqui essa definição. Até acho que o jQuery vai funcionar aqui porque o WordPress tem o jQuery instalado. Então, cifrão significa o ID e fechei aqui. Acho que não tem jQuery nessa página, por isso que não está funcionando. Tá? Então, o Documents é essa estrutura da DOM inicial que a gente tem ali no HTML, né? Então, eu estou fazendo a extensão aqui dessa interface Documents, né? Até se eu fazer aqui um Alt clique, ele até aparece aqui, ó, da onde que vem esse Documents, ó. Ele está vindo lá da lib.dom.d.ts e ele mostra aí no local, está vindo lá do TypeScript, né? Então essa é uma interface do TypeScript, né? Que tem essa relação aí direta com a DOM que a gente visualizou ali. E aqui tem outras interfaces, outras funções, outras classes, né? Que a gente consegue estender e fazer essa interação, tá? Bem, agora a gente vai declarar um esquema. Então a gente vai fazer um const user esquema, tá? Eu vou ignorar esse errinho aqui do ESLint porque eu não concluí ainda. Daí ele está se perdendo. User esquema ponto, igual a new esquema, certo? Aqui eu vou abrir parênteses e vou abrir as chaves, beleza? Ok, criei então user esquemas, agora eu vou declarar os atributos
do meu esquema, da minha tabela, né? Então, o primeiro atributo que a gente viu ali já na interface é o name. O name, então eu vou declarar ele como name, tá? E vou abrir chaves para inicializar um objeto. Então, primeiro eu vou definir um tipo para ele. O tipo name é um tipo string, beleza? Agora eu vou colocar algumas validações nesse meu objeto. Então, a primeira coisa, eu vou dizer que o nome é único, tá? E vou colocar um true. Pô, caramba, mas como assim? O nome é único? Não faz sentido que o nome seja único no mundo real, né? Mas vocês lembram que na tela inicial do sistema a gente tem um gráfico, e nesse gráfico a gente tem o nome junto com as tarefas que estão relacionadas, tá? Na implementação que a gente fez, o nome se faz necessário ser único por conta desse gráfico que a gente adicionou. Então, por esse motivo, eu estou colocando o nome como único, por causa daquela apresentação do gráfico, tá? Caso eu quisesse que o nome não fosse único, e no mundo real não faz sentido que o nome seja único, eu teria que fazer a alteração lá daquele gráfico, tá? Então, para fins didáticos, a gente vai deixar ele como único, tá? Pensando lá naquele gráfico da tela inicial, para ele não dar conflito, tá? E dessa maneira fica mais simples a implementação. Caso a gente não fizesse assim, a gente teria que pensar numa outra abordagem para montagem daquele gráfico, tá certo? Beleza, único, e o nome é um campo obrigatório. O usuário tem que informar o nome para realizar o cadastro de um usuário, né? Não faz sentido cadastrar um usuário sem nome. Então aqui eu vou colocar um requerido, required, e vou abrir aqui e vou definir que sim, ele é requerido, e aqui eu vou definir uma mensagem. Que mensagem é essa, cara? Obrigatório, nome obrigatório. Legal, viu? Eu dei um Ctrl S, ele já formatou automático, né? Então, aqui o slint em conjunto com o Prettier me ajuda nessa formatação, que é muito bacana, tá? Bem, pessoal, aqui a gente fez dois tipos de validação. A gente fez uma validação única e fez uma validação requerida. Para a validação requerida, a gente tem a opção de colocar um requerido, né? Eu defino ele como true e defino ele aqui, a mensagem informando por que ele é requerido. Essa opção ela tem para esse método requerido, mas não tem para o único, né? Então, para o único aqui ele não funciona muito bem, tá? Ele até aplicou aqui, mas dentro do interceptador de erro ele não funciona muito bem, tá? Então, eu já coloquei a mensagem ali. Por que eu coloquei essa mensagem? Lá no nosso middleware de erro, que é como se fosse um interceptador de erro, quando a gente gerar alguma exceção, eu vou conseguir captar essa mensagem aqui para apresentar para o usuário, tá? Então eu declaro isso num escopo de esquema para depois facilitar lá no meu controle de erro, tá certo? Falando um pouquinho mais sobre essa questão de tratativas, de itens obrigatórios, essas validações a nível de esquema, é muito interessante que vocês deem uma olhada nesse material de apoio aqui no Mongoose Validation, que por aqui a gente consegue entender tudo o que é possível, tá? Então aqui a documentação do Mongoose é uma documentação muito boa, sabe, muito clara. Então a gente consegue entender, ó, pode ver que até nesse exemplo aqui ele tem o requerido igual a true, ele vai mostrando todas as opções possíveis, né? Então eu utilizei como referência a documentação do Mongoose para fazer a construção desse esquema aqui, tá certo? Então vamos adiante. Então primeiro declaramos o name, depois do name a gente tem o e-mail, beleza? O e-mail ele vai ser do type string, ele também vai ser requerido, tá? Então vou colocar ele como true, vou colocar aqui e-mail obrigatório, tá? Vou colocar ele também como único. Por que também como único, tá, pessoal? Porque nessa versão inicial a gente não desenvolveu ainda
a tela de login e senha. Porém, no futuro, talvez a gente faça lá naquele módulo surpresa. Então, não faz sentido que a gente permita o salvamento de 2 e-mails diferentes, porque isso vai influenciar no nosso fator de autenticação. Por isso, eu já deixei o e-mail como único também. E aqui eu vou utilizar um outro atributo, que é o atributo lowercase, né? O atributo lowercase, ele é um atributo bem bacana e bem simples, que caso o usuário venha aqui e cadastre o e-mail como caran, com letra maiúscula, alp@gmail, ele vai pegar todo esse texto e vai definir para letra minúscula. Então, o Mongoose já nos ajuda nesse sentido, beleza? Então, beleza, e-mail, password, nosso password, tá? Então, eu vou definir que é do tipo string, bacana. Ele também é requerido, tá? Então, vou colocar ele como true e vou colocar aqui a senha obrigatória. E eu vou colocar ele como select falso. O que significa esse select falso, pessoal? A gente sabe que o password ele é um dado sensível. Quando a gente fazer um find nessa entidade, ele vai trazer para mim todos os atributos, porém o atributo password ele não vai trazer. Então isso a gente já faz num controle do esquema, essa questão de segurança, né? E por último, a gente vai ter o nosso creation, tá? Ele vai ser do tipo date e o default dele, né? O valor default dele vai ser um date.now. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu cadastrar um usuário pela primeira vez, esse campo criação ele vai ser preenchido com o valor default da data atual. Então o usuário não vai precisar mandar para mim esse valor no âmbito de front-end. Isso a nível de back-end a gente já vai conseguir fazer o preenchimento desse valor. Se hidratem. Beleza. Agora eu concluí já a definição da minha interface. Eu já concluí também a definição do meu esquema. Agora eu tenho que tornar isso visível para o projeto, visível para o mundo. Então aqui a gente vai fazer um export default, tá? Module. E aqui a gente vai fazer a associação da interface com o meu esquema, tá? Então aqui ele vai ficar user interface, fecho aqui o generic, abro parênteses, defino o nome do meu esquema, que é o esquema usuário, e faço a associação com o objeto que eu declarei ali em cima, user esquema. Beleza? Module, tenho que importar, esse module é lá do Mongoose. User interface, não achou user interface? User interface, me parece que ele se perdeu aqui. Vamos ver o porquê que ele se perdeu, vamos entender juntos aqui. User interface extends documents, claro, esquema, tá, o que acontece? Olha só que legal isso aqui, ó. Eu passei uma informação errada para vocês. Eu estou estendendo documents, ele pegou o padrão aqui, ó. Olha, vamos ver de onde que ele pegou isso aqui. Ele pegou lá do TypeScript, mas esse document, na verdade, eu quero que ele pegue o document do Mongoose, que é diferente. Então o que eu passei para vocês ali, que ele pega o document da estrutura DOM, não é válido, tá? Desconsiderem isso que eu falei, erros acontecem. Então aqui agora a gente vê ó, que ele está trazendo documents lá do Mongoose, que é um outro objeto, ó, que é uma classe, né? É uma classe que espera um tipo genérico, um tipo qualquer, tem um construtor, tem alguns parâmetros aqui, tá? Então eu faço essa extensão de documents do Mongoose justamente para conseguir fazer esse vínculo entre esquema do Mongoose com a interface que a gente criou, beleza? Agora sim, sem erro, sem exceção e funcional, beleza? Agora a gente vai criar o esquema task. Então, new file, task.ts, e aqui é uma maravilha, né? É o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V.
tá? É um Ctrl+C, Ctrl+V consciente, então sem julgamentos, vamos lá. E aqui a gente vai ter algumas coisas diferentes, né? Primeiro, task, né? Então, isso aqui vai ser task, isso aqui vai ser task também, e lá embaixo também. Task, task, task e task. Beleza. E agora os campos aqui vão ser um pouco diferentes, né, pessoal? Então, a primeira coisa, na nossa interface a gente vai ter um enum. Esse enum vai representar o status da minha tarefa. Eu vou ter dois status, em aberto e finalizado. Então aqui eu vou fazer um export enum status enum, tá? Aqui eu vou definir ele como open em aberto igual a open. Opa. Open. Show. E finish. Finisher. De finalizado, né? Finished. Beleza. Vamos dar um Ctrl S aqui. Bem, ele já salvou. Ele se perdeu um pouquinho porque ele não pegou. Meu teclado aqui tá com algum probleminha que não tá pegando o acento correto. Ele tá pegando um outro acento que não é o esperado. Vamos lá. A gente faz essa gambiarra, né, de open. Por que tá dando exceção? Vamos ver aqui. Per passing. Ah, claro. Aqui ele espera uma vírgula, não um ponto e vírgula. Então, beleza. Tá. Tava com um acento no O, não fazia muito sentido. Então tá, declarei então meu status enum, eu vou ter um status open e um status finish. Talvez vocês me perguntem, pô caramba, mas por que tu declarou um enum e no valor desse enum tu colocou ele próprio, né? O que acontece? Eu poderia fazer assim. Na declaração, ele iria funcionar. Só que daí o que acontece? Se eu fazer dessa maneira, o enum no TypeScript ele identifica como sendo a referência do open como 0 e a referência do finish como 1. Ele pega uma referência num escopo de array, né? E o value dele seria 0 e 1. Dessa maneira, eu estou definindo que o value dele é open e é finish. Tá? Eu faço isso, pessoal, para ajudar nas comparações que a gente vai fazer lá na frente. Tá? Então, por isso que a gente faz dessa maneira, para facilitar o processo de comparação. Tá certo? Então, primeiro campo da interface é o description, descrição. Tá? Segundo campo é o status. Então, esse status não vai ser string, esse status vai ser um status enum. Beleza? Terceiro campo vai ser um campo do tipo date. Esse campo do tipo date vai ser um campo de concluído, quando que essa atividade foi concluída. Concluded, beleza? Terceiro campo, responsável, responsible. E esse campo ele vai ser do tipo user interface. Então aqui a gente já está fazendo um amarramento, né, entre tarefa e usuário. Uma tarefa vai ter um usuário relacionado. Tá? Então aqui eu já estou fazendo esse amarramento num escopo de interface. Beleza? Então tá, concluímos então a interface também vai ter uma criação. Agora vamos para o esquema. O primeiro campo do esquema é o description. Legal. Ele vai ser do tipo string, não vai ser único, só que vai ser requerido. Então aqui, descrição obrigatória. Beleza? Segundo campo vai ser o campo status. E aqui já vai entrar uma complexidade um pouco maior. Tá? Então, o status aqui, um enum, ele é uma string, né? Então aqui eu vou definir ele como string, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter a tag validate. Eu tive que fazer um validate para esse enum, porque eu só posso permitir um enum do tipo open
e um enum do tipo finish. Caso a pessoa passasse um outro status, eu teria que fazer essa validação, eu tenho que fazer essa validação no escopo de back-end. Então o validate me ajuda justamente nessa validação, tá? Então esse validate também tá aqui, validate também tá aqui, ó, na documentação do Mongoose, caso vocês queiram dar uma olhada com calma. E aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer uma declaração do validator, tá? E vou abrir um arrow function definindo value, é o valor de entrada, né? É o valor que ele vai validar. E aqui eu vou fazer a minha validação. Então, que validação é essa? Se o value for igual, né, a status enum.open, tá? Ou value ponto igual status enum.finished, né? Retorna true. Return true. Então, se o status for open ou finish, ok, a validação está certo. Se não passar por essa validação, então é falso. Então, caso o usuário me passe lá um status com status abobrinha, ele vai cair no else e vai dar essa falha de validação, tá certo? Depois, a gente vai definir aqui um parâmetro, que é o parâmetro message. Esse parâmetro message, a gente vai retornar a mensagem caso dê a exceção, né? Então aqui eu vou colocar ele como props. Vou abrir aqui o arrow function, tá? E aqui eu vou declarar o seguinte: eu vou declarar props.value, o valor da propriedade, né? O valor que ele enviou, pode ser abobrinha, não é um status válido. Tá? Então, pô, caiu na exceção, caiu no else, deu falso, dispara essa mensagem para o usuário. Essa mensagem eu vou interceptar ela através lá do Midway, tá? Para conseguir apresentar ela para o usuário. Então, seguindo aqui, fizemos o nosso validate. E agora eu vou definir ele como requerido também, né? Então ele é um campo obrigatório. Status obrigatório. E ele é um upper case. Tá? Então aqui, toda vida que o usuário passar, ele pode passar minúsculo, maiúsculo, enfim, ele sempre vai pegar esse valor e vai definir para maiúsculo. Então ele sempre vai salvar dessa maneira lá no banco. Tá certo? Então status ok. Agora a gente vai definir o atributo. Deixa eu até tirar já esse e-mail, não teremos esse e-mail. Vou tirar esse password também. Tá. Agora eu vou definir o atributo concluído, né? Concluded. Deixa eu até ver se o nome eu coloquei certinho ali. Concluded, né? Não concluded. Concluded. Ok, esse aqui vai ser do tipo date, então ele não vai ser obrigatório porque ele só vai ser preenchido quando o usuário concluir a atividade. Então date aqui, beleza. E agora vem o penúltimo campo, que é o campo responsible, né? Responsible, beleza. Aqui já entra algo um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. No type dele, ele é um tipo relacionado, né? Então aqui vai ficar schema.types.objectID, que é o ID lá do meu objeto, lá do meu esquema usuário, tá? O ref dele é o user, que é o mesmo ref que eu defini aqui no cadastro de usuário, tá?
e ele também é um campo requerido. Então, true, e aqui a gente vai colocar responsável obrigatório. Teremos também o nosso campo criação, exatamente igual, então não muda. E aqui eu estou fazendo o export do task, fazendo a correlação entre interface e o esquema. Beleza? Então concluímos a nossa Opa, tá dando uma exceção aqui. Ah, tá. Aqui não pode ter o ponto e vírgula. Ah, faltou o return, né? Retorna falso. Aqui eu retorno true e aqui eu retorno falso. Então concluímos então a nossa declaração do esquema de usuário. Ficou nessa estrutura aqui, né? Concluímos também a definição do nosso task esquema, né? E fizemos já a definição então das nossas duas entidades. Então, para a aula de hoje, o que a gente tinha previsto era isso: criar o esquema de usuário, criar o esquema de tarefa, explicar as validações a nível do esquema, ok? Apresentamos também ali o mongoose.validation e concluímos por aqui a aula 3 do curso Full Stack Backend com Node.js, TypeScript e MongoDB. Antes de a gente concluir, eu peço que vocês se inscrevam no canal, me sigam lá no @devinvestidor e até a próxima.